Imagine perder todas as suas economias em um esquema fraudulento. Charles Ponzi era um gênio fraudador financeiro, capaz de fazer surgir dinheiro do nada e criar fortunas, ou ao menos era o que dizia, até ser descoberto como uma das maiores fraudes da história e jogar milhares de pessoas e bancos na falência. Neste vídeo eu vou te apresentar a história não contada de um dos maiores golpistas já vistos. Você vai conhecer em primeira mão como ele enganava as pessoas, como seu esquema funcionava e como ele foi capaz de iludir tanta gente, e ainda como Ponzi planejava fugir depois de tudo isso. É o que você vai descobrir lá no finalzinho do vídeo, portanto, bora conhecer essa história. Nascido em 1882 na Itália, Charles Ponzi vinha de uma família que, embora não passasse fome, já tinha vivido dias melhores. Essa posição social mais baixa fez com que o garoto crescesse muito ressentido, sempre invejando seus parentes e colegas mais ricos. Quando recebeu a herança de seu pai, ao invés de pagar uma boa faculdade como era desejo de sua mãe, Ponzi torrou todo o dinheiro com festas, roupas e cassinos, tentando emular, mesmo que momentaneamente, o estilo de vida que julgava ser seu por direito. Só que não tardou para que seu dinheiro acabasse, e sem opções, Ponzi decidiu que ia tentar a sorte nos Estados Unidos, que era conhecido por ser uma terra de oportunidades. Lá, ele acreditava que encontraria a fortuna, mas ainda sem ter a ideia de como faria isso. Será que Charlie Ponzi conseguiria? Ao chegar em Boston em 1903, Ponzi fez uma promessa para si mesmo: jamais envergonharia sua mãe novamente, e por isso só voltaria para a Itália quando estivesse rico. No início, ele até tentou se virar sozinho, mandando currículos para praticamente todas as vagas em aberto que encontrou em Nova York e na Flórida. Durante os próximos 4 anos, ele trabalhou em diversas empresas e funções, mas nunca ficava por muito tempo no mesmo emprego, já que sempre se demitia por odiar o trabalho ou era expulso por ser pego tentando enganar algum colega ou cliente. Isso fez que, apesar de viver trabalhando, Ponzi vivesse sem dinheiro, de barriga vazia e sendo obrigado a morar na rua. Mesmo quando conseguia economizar um pouco, bastava um convite para ele voltasse a gastar com bebidas e cassinos, ou fazendo voltar para o zero e o nada. Parecia que Ponzi estava destinado a ser pobre para sempre, mas aí em 1907 ele foi para o Canadá e teve contato com um esquema muito importante. E fique aqui comigo para descobrir como isso ia mudar não só seu próximo trabalho, como toda a sua vida. Ao trabalhar de escrituário no Banco Zarossi, Ponzi descobriu como funcionava o esquema de pirâmide, que consiste em pegar o dinheiro dos novos investidores para pagar os antigos e que era utilizado para sustentar os juros altíssimos do banco, que estava prestes a desmoronar quando ele foi admitido. Quando as reclamações de que o dinheiro dos clientes estava sumindo começaram a chegar, o dono do banco fugiu para o México, deixando seus funcionários para explicar o que havia acontecido. Tentando evitar isso, Ponzi decidiu que também fugiria, só que de volta para os Estados Unidos, e para financiar sua volta para casa, tentou passar um cheque falso que ele mesmo havia forjado para fazer um saque no caixa do banco, só que a falsificação logo foi identificada e fez com que Ponzi passasse 3 dos seus primeiros anos na prisão, marcando o primeiro dos vários golpes que estavam por vir. Quando foi libertado, mais um esquema: ele tentou utilizar seu conhecimento para contrabalancear imigrantes ilegais italianos para os Estados Unidos, mas foi pego e recebeu mais 2 anos de cadeia, desta vez em uma prisão federal na Geórgia. Ao ser solto, ele voltou a trabalhar indo de cidade em cidade, até que conseguiu se estabilizar novamente em Boston, atuando como escrituário e até mesmo chegando a se casar no início de 1918. Com isso, parecia que Ponzi havia deixado os dias de crime para trás, mas ele estava disposto a perseguir seu sonho, não importasse o que, e motivado a dar uma vida digna para sua esposa, largou o emprego e assumiu a firma que ia muito mal financeiramente de seu sogro, prometendo que a colocaria de volta nos trilhos, porque Ponzi, segundo ele mesmo, era um gênio financeiro que nunca havia recebido a oportunidade para colocar suas habilidades em prática. E como você vai ver a seguir, ele realmente tinha talento, mas para destruir. Mesmo se esforçando ao máximo, a empresa que atuava no comércio em larga escala de frutas faliu no mesmo ano em que Ponzi assumiu. Só que nem isso foi capaz de desanimar o golpista, que, ainda certo de que faltava pouco para alcançar a fortuna, alugou um escritório e tentou iniciar ele mesmo o negócio de importações e exportações entre os Estados Unidos e a Itália. Acontece que, mesmo com boa vontade, faltavam os contatos para Ponzi, que logo amargou mais um fracasso. Buscando uma solução, ele tentou converter o que havia feito no escritório de uma revista, a Trader Guide, e para a primeira edição
publicação tentou atrair anunciantes e empresas de todas as partes do mundo para gerar receita. Mas será que essa tentativa finalmente traria sucesso para Ponzi? Ou seria apenas mais um fracasso em sua longa lista? Só que nenhuma empresa conhecia esse título ou estava disposto a pagar as taxas exorbitantes que Ponzi pedia. E por fim, nem mesmo o empréstimo que havia solicitado lhe foi concedido, fazendo com que o golpista, mais uma vez, se visse sem opção, sem não tentar fazer outra coisa. Frustrado, Ponzi demitiu seus funcionários, sublocou o escritório e começou a explorar novas opções. Nesse meio tempo, ele recebeu uma carta endereçada da Espanha, vinda de uma das várias empresas que havia abordado para sua revista falida. Nela, além do interesse na publicação, também via um cupom de resposta internacional, IRC, que nada mais era do que uma conveniência para a maioria das pessoas, mas para Ponzi parecia ser a ponte, o atalho para o sucesso, porque ele logo percebeu que poderia lucrar com a compra e venda desses cupons em diferentes partes do mundo, embolsando o que pudesse garantir de diferença no câmbio de cada país. Antes de continuarmos, se você está gostando dessa história e quer saber mais sobre empreendedorismo, negócios e histórias de sucesso, inscreva-se no canal, curte e compartilha. Vamos voltar para a história. Ponzi acreditava que poderia comprar os cupons por preços menores na Itália, já que a moeda do país havia sido destruída pela Primeira Guerra Mundial, e revendê-los nos Estados Unidos por um preço muito maior. A ideia era simples, mas brilhante de seu próprio modo, já que se aproveitava do câmbio favorável dos Estados Unidos. Empolgado, ele fundou a Security Exchange Company em janeiro de 1920, determinado a apostar tudo neste mercado. Só que logo a realidade veio à tona. Não havia cupons o suficiente para tornar o negócio rentável, e mesmo que houvessem, a margem de lucro era tão enxuta que os custos de transporte provavelmente faria ele ser completamente engolido. No entanto, Ponzi não ia desistir mais uma vez, e diante de que seu plano não era rentável, ele deu o passo que o colocaria nos livros de história. Ele iniciou o grande esquema que empurraria milhares de pessoas para a falência. E agora que você vai entender o grande esquema de Ponzi, ao invés de aceitar mais um fracasso, o que Ponzi fez em seguida foi começar a vender promessas, alegando que o esquema dos cupons poderia trazer retornos extraordinários para quem investisse. Ponzi começou a apelar para a ganância das pessoas, falando de retornos entre 50% a 100% em pouquíssimos meses. É claro que tudo não passava de mentiras. Tudo o que Ponzi fazia era pegar o dinheiro dos primeiros investidores, separar uma parte para si e em seguida pagar esses primeiros investidores com o dinheiro daqueles que haviam investido depois, criando uma pirâmide, onde quem entrava primeiro ganhava mais dinheiro e muitas vezes acabava atraindo novos investidores, fazendo continuar o esquema que só poderia existir enquanto houvesse dinheiro entrando. Uma vez que a torneira secasse, o esquema desmoronaria. E sabe como Ponzi conseguiu manter a mentira? Ele afirmava que tinha correspondentes e agentes em todas as partes do mundo que comprovam cupons por baixos preços e o enviavam para eles nos Estados Unidos. Mas quanto tempo ele conseguia manter essa mentira antes que a verdade viesse à tona? No início, todo mundo desconfiava, mas seu carisma e talento eram tantos que, com o tempo, pessoas mais despreparadas começaram a ser atraídas para o seu investimento e, para surpresa de todos, o negócio realmente havia gerado mais dinheiro e aí começou para valer o esquema. Tudo começou com 18 pessoas que Ponzi foi capaz de convencer em seu primeiro bairro. Quando o investimento voltou, elas reinvestiram e também convidaram mais pessoas para participar, e logo a notícia se espalhou para todo canto, chegando a atrair milhares de pessoas que formavam filas para falar com ele. No auge de seu sucesso, Ponzi arrecadava mais de $250 mil por dia, e sua fama era tamanha que até mesmo a Boston Post, jornal mais famoso da cidade, chegou a escrever um editorial sobre ele, destacando seu gênio financeiro e oportunidades de investimento, o que atraiu ainda mais pessoas. Só que o Ponzi não desconfiava é que seria nessa promoção com o jornal que ele também começaria a ensaiar sua queda. O esquema era bom demais para ser verdade. Todo mundo percebia isso, mas quem era o louco ou o suficiente de brigar com os números? Só que 6 meses depois da publicação, os negócios começaram a dar problemas, e isso fez com que Boston Post iniciasse uma investigação nas operações de Ponzi. E bingo, lá estava todo o esquema. Além de não haver cupons o suficiente em circulação no mundo para justificar as cifras do esquema Ponzi, outras inconsistências também foram apontadas, e tudo isso na primeira página. Com isso, uma investigação oficial foi aberta, e tentando se livrar dessa, Ponzi adotou uma postura conciliatória, pausando a captação de novos investimentos e declarando que estava disposto a colaborar com as autoridades
autoridades para esclarecer o mal-entendido. Para tentar renovar sua imagem, Ponzi contratou o publicitário William McMaster, expondo seu esquema para ele e pedindo ajuda. No entanto, McMaster decidiu não colaborar e, mais do que isso, compilou tudo o que pôde sobre o esquema e enviou ao jornal, que novamente levou tudo a público, fazendo com que o castelo de cartas de Ponzi desmoronasse. E as consequências foram terríveis. Bancos foram à falências, milhares de pessoas perderam todas as suas economias e todos os sonhos foram destruídos. Ponzi foi indiciado por 86 fraudes fiscais, mas conseguiu um acordo onde admitia a culpa por apenas uma delas e com isso cumpriu 5 anos em uma prisão federal. Mas se você acha que Ponzi havia acabado por aqui, ainda não. Ele ainda tinha muitas ideias e agora você vai descobrir todas elas. Após sair da prisão, o golpista decidiu que não seria mais discreto em seus empreendimentos. Ele havia se voltado completamente para o mundo do crime. Ao ir para a Flórida, ele fundou a Chapel Land Syndicate, empresa que dizia atuar no ramo da especulação imobiliária. Para seus clientes, Ponzi dizia ter terrenos que valorizavam ainda mais de 200% em apenas 60 dias. E embora os ganhos fossem exorbitantes, eles eram tão bons que ninguém realmente acreditou nele, fazendo com que o novo esquema falhasse antes mesmo de começar. E mais do que isso, além de ter desperdiçado sua chance, sua conduta também chamou a atenção das autoridades, que começaram a persegui-lo novamente, ameaçando-o deportar para a Itália ou voltar para a cadeia. Temendo o pior, Ponzi acabou fugindo para Nova Orleans, se disfarçando de marinheiro em um navio de carga. Só que ele acabou sendo reconhecido e foi detido pelos policiais da cidade, que então o encaminharam de volta para Massachusetts, onde foi indiciado por ter violado sua liberdade condicional. Mesmo com tudo dando errado, Ponzi tentou uma última carta na manga, um último golpe para se safar de tudo, apelar para as mais altas autoridades. Já na cadeia, Ponzi escreveu para o presidente Calvin Coolidge, implorando por clemência, e quando isso não funcionou, tentou apelar até mesmo para Benito Mussolini, na esperança de que o ditador intercedesse em seu favor, mas nenhum desses seus planos funcionou, e assim Ponzi foi condenado a mais 7 anos de prisão, sentença que quebraria tanto seu corpo e o espírito. Quando saiu da prisão, Ponzi era apenas uma sombra do que havia sido. Ele não era mais carismático e nem um vendedor nato, ele era apenas um homem amargurado que ainda enfrentava um processo de deportação para a Itália. Ao ser condenado, sua esposa pediu o divórcio para permanecer nos Estados Unidos e Ponzi teve que retornar ao seu país sem cumprir a promessa que havia feito a si mesmo, trazendo apenas vergonha e desgosto para sua mãe. De volta à Itália, Ponzi tentou se reintegrar à sociedade, mas sua reputação o precedia. Ele não conseguiu manter um emprego estável e continuava a buscar formas de ganhar dinheiro rapidamente, mas a maioria de suas tentativas falhava. Ele se mudou várias vezes, vivendo em diferentes cidades italianas, mas nunca conseguiu escapar completamente de seu passado infame. Eventualmente, Ponzi conseguiu um trabalho modesto como tradutor e intérprete para uma companhia aérea italiana, Alitalia, que o enviou ao Brasil. Ele se restabeleceu no Rio de Janeiro na década de 1940. A vida no Brasil também foi difícil para ele. Embora estivesse longe das autoridades americanas, Ponzi ainda lutava contra as consequências de seus atos. Ele vivia em relativa pobreza, sem os luxos e a ostentação que um dia havia desfrutado. Em seus últimos anos, Ponzi sofria de problemas de saúde crônicos, incluindo um derrame que o deixou parcialmente paralisado e sem visão em um olho. Sua saúde deteriorada tornou a vida ainda mais desafiadora. Sem amigos ou a família ao seu lado, ele dependia da caridade de estranhos e de instituições de caridades locais para sobreviver. Ele passou seus últimos dias em um hospital de caridade no Rio de Janeiro, onde morreu em 1949. Enterrado de forma indigente, Ponzi pode não ter alcançado a riqueza que tanto almejava, mas alcançou a fama de ser um dos maiores golpistas e mentirosos da história, movimentando milhões com sua enorme pirâmide financeira. A história de Charlie Ponzi serve como um lembrete sombrio dos perigos da ganância e das consequências de enganar os outros para ganho pessoal. Seu nome vive na infância e o esquema Ponzi se tornou sinônimo de fraude financeira em todo o mundo. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber nossas atualizações. Clique no vídeo recomendado que está aparecendo na tela e continue explorando nosso conteúdo. Até a próxima!